E aí? Hoje eu quero falar com você que é casado, com você que está namorando, e você, na sua visão, a outra pessoa deveria entender o jeito que você fala, deveria entender a maneira que você está se comunicando, mas parece que dá tudo errado, a pessoa não entende aquilo que você está falando, parece que você fala e a outra pessoa não está nem aí, não liga para aquilo, e está fazendo tudo errado, e vocês não conseguem se acertar, e isso causa conflito, causa brigas, causa discussões, e vocês não estão se acertando, e você está na cabeça, meu Deus, gosto tanto dessa pessoa, e por que ela faz isso, e por que ela continua fazendo isso, e por que ela não faz daquele jeito ou daquele. Vou te falar, comunicação. Galileu Galilei, um cientista italiano, naquela época, né, ele foi um cara muito perseguido pela Igreja Católica, porque ele tinha uma teoria, na teoria dele, a Terra girava em torno do Sol, e naquela época a Igreja Católica, ou a visão de todas as pessoas naquela época, era que a Terra era o centro do universo. E aí, por esse conflito e por ele não poder provar que a comunicação, que a teoria dele estava correta, ele foi condenado, passou o resto da vida preso, e assim foi a história, né? Mas aí, o que que isso quer dizer para nós nos dias de hoje? Se você tem uma comunicação onde que você não consegue provar para outra pessoa que a pessoa entende, que a pessoa possa entender aquilo que você está falando, com certeza está comunicando errado, entende? E aí, para melhorar a comunicação, como é que eu faço? Perguntas. Então é essencial que cada vez que você esteja falando com a pessoa, você faça perguntas para ver se ela está entendendo aquele seu ponto de vista. Então eu vejo que muitas vezes os casais, por falta de comunicação, por falta de alinhamento, por falta de uma conversa franca, acabam desistindo um do outro. Então eu penso assim, porque quando você não se comunica, tudo começa lá, né? Você saber qual que é importante. Porque hoje existem muitas... o que a gente tem que ver é assim, eu vou se conectar com alguém que é totalmente diferente de mim? Não. Esse negócio de os opostos se atraem é totalmente errado. Os opostos não se atraem. Você atrai aquilo que é igual a você. Então, às vezes você conheceu uma pessoa numa balada, você conheceu uma pessoa numa outra ocasião. E aí, quando você conheceu essa pessoa, ela era daquele jeito, ela estava no mesmo ambiente que você gostava de ir, vocês começaram a conversar sobre assuntos que vocês dois gostavam. E numa determinada fase do relacionamento de vocês, você está namorando, vocês já se casaram, conheceram, enfim, não sei onde que você está nessa parte do relacionamento. Mas quando vocês resolveram fazer essa união, ou resolveram levar mais adiante, resolveram levar mais a sério, aí parece que algumas coisas não se alinharam. Por quê? Porque cada pessoa tem os seus valores. Por exemplo, até brinco aqui, né, que a Elisângela, eu vejo a família dela e eles são muito ligados assim, puxa, não falou feliz aniversário, não sei o quê, entendeu? São os valores que eles têm. E eu tenho que entender isso. Então, quando você começa a entender, você começa a entender que a comunicação daquela pessoa, os valores que ela tem, são diferentes do seu. Entende? Às vezes eu fiz aniversário, às vezes minha mãe não mandou parabéns pra mim. E tá tudo bem, eu vou ficar brabo, vou ficar ligando, mas a senhora, vou chorar. Não. Por quê? Porque meus valores são outros. Agora o valor dela, elas vão ficar muito chateadas se a família delas, que tá próxima a elas, não mandar parabéns, feliz aniversário, filha, eu te amo, ou sei lá o que, ou mandar um presente, não sei o que é, mas pelo menos os parabéns eles têm que dar. Por quê? Porque foram criados assim, isso tá dentro delas, são os valores que elas carregam para elas. E eu, como estou sendo inserido agora na família, eu tenho que entender, esses são os valores delas, eu tenho que respeitar. E fazer aquilo que cabe a mim, né? Eu sei que eu tenho outros valores, e aí ela também tem que ir se adaptando, porque é uma troca, um relacionamento é uma troca, um relacionamento não é algo que só eu quero ou que só a outra pessoa quer. Mas quando você consegue entender e se comunicar bem, quando um ou outro pecar por alguma falha, você sabe, puxa, essa pessoa, os valores dela não é esse. Então eu consigo entender. Então a minha comunicação fica mais clara. Porque se em algum momento deixar isso não acontecer, não vai ser frustrante para ela, porque ela sabe que os meus valores são outros. E como que ela sabe? Pela comunicação. Entende? Então, às vezes, muitas vezes a gente, por não se comunicar abertamente, por não dizer e não esclarecer para as outras pessoas que nós temos valores diferentes, e isso vem em relacionamento como sentar,
amadurecer. Porque a vida não é só curtição. Não é, vou ali e tal. Não é, a partir do momento que você começa a levar alguma coisa a sério, isso vai acabar? Não sei até quando que vai ir. Não é aí o caso. Mas para você ter um relacionamento bom, para você fazer isso durar, para você realmente querer estar com aquela pessoa. Então tudo isso são escolhas. Mas aí quando você tem uma comunicação clara, uma comunicação franca, uma comunicação onde que você consegue passar para a pessoa e ela consegue entender aquilo que você está falando, é isso. Porque os valores são diferentes, entende? E os valores são diferentes, cada um tem que respeitar os valores do outro. Não é porque a outra pessoa é assim que eu tenho que ser assim. Mas eu sabendo que ela é dessa maneira, eu consigo olhar para mim e falar o que me cabe a fazer. E se algum dia ela deixar de fazer alguma coisa que para mim é um valor muito importante, eu sei que aquilo não é dela, entende? E aí, quando a gente começa a ter esse tipo de comunicação, a gente começa a ficar mais próximo. Então, o que eu quero passar para você? Entenda os valores da outra pessoa que você tá. Porque muitas vezes os valores dela é só curtição. Esse é o momento que ela tá vivendo. Na vida dela, às vezes o pai não tratava bem, o pai xingava, mandava para fora de casa, enfim, eu vejo N casos, até próximo a mim aqui, que o pai fala palavras absurdas para a filha, né? Então, assim, os valores que ela tem de família são esses. Então, como que eu posso ajudar se algum dia essa menina ela fica maior, ela começa a namorar e às vezes o namorado dela, os valores que ele tem do pai é um pai que é sempre amoroso, um pai que é sempre cuidadoso, um pai que se preocupa, um pai que faz de tudo e mais um pouco, mas de um outro ângulo, entende? Então, os valores que ele tem de um pai é um, os valores que ela tem de um pai é outro. Como que você alinha isso? Comunicando. Então, o entendimento de uma pessoa e de outra, eu penso comigo assim, cada vez que você começa a sentar com essa pessoa, vamos levar a sério nosso negócio aqui? A gente tá num caminho massa. Quais são os seus valores? Deixa eu te entender. O que você gosta de fazer? Nas horas vagas você vai aonde? Porque os valores, assim, tanto na empresa quanto na nossa vida, ele pode ir mudando ao longo do tempo. E a gente muda e tá tudo certo, né? Então, assim, muitas vezes eu nunca gostei. Mas, por exemplo, tem um monte de gente que gostava lá nos seus 16, 18 anos, ia pra balada e não sei o que, se divertia, chegava de madrugada em casa e papapá. Naquele ponto da vida dela, são os valores que ela tinha. A partir do momento que ela, às vezes, entrou num relacionamento mais sério, ela falou, isso daqui não faz mais parte da minha vida, entende? Vou mudar o meu estilo de vida, meus valores vão ser outros. Então, eu mudo a minha perspectiva de vida a partir daquele momento. Mas, eu conheço também alguns casais que continuam. Por quê? Porque aquela pessoa gosta, e se eu gosto, conheci ela lá, eu também gosto. Então, vamos continuar. E precisa ir todo final de semana? Não, por quê? Porque agora nós dois somos um. Então, agora a gente vai fazer junto. Quando você tiver afim de ir, você me comunica. E se eu tiver afim, a gente vai. Se eu não tiver afim, a gente decide o que a gente vai fazer. Mas a gente pode marcar de um outro dia. Comunicação. Então, o que eu quero falar para você é que nunca deixe de se comunicar. Procura ter uma comunicação clara, franca e ter a certeza que a outra pessoa está entendendo aquilo que você está falando. Isso é fundamental. Então, você observar se a pessoa entendeu aquilo que você está falando. Observar se a pessoa conseguiu colocar na cabeça dela o que você está passando, se ficou claro para ela. Faça perguntas. Muitas vezes a gente se comunica na hora da raiva, na hora que você está frustrado, na hora que a pessoa deixou de fazer aquilo que você queria que ela fizesse, né? Muitas vezes você fala, até assim, esses dias eu conversando, aí a pessoa fala para mim bem assim, mas eu falo, esses dias fulano veio lá em casa e eu peguei e falei para ele, porque não sei o que, papapá, por quê? Porque os dois trabalham, aí o homem, né, o esposo, chega em casa, vai tomar banho, vai fazer a sua corrida, aí chega em casa do trabalho, põe a roupa, vai fazer a sua corrida, aí chega em casa, toma um banho, vai mexer no celular, vai ficar em casa. Para ele, tá tudo certo. Para ela chega em casa, aí ela tem que dar uma varridinha na casa, aí ela tem que fazer janta, e é tudo isso.
Entende? Aí, assim, o que ela tem são várias outras tarefas além do dia a dia. E ela trabalhou igual o dia inteiro. O que tá errado aí? E aí ela reclama porque o marido não ajuda, porque o marido não sei o quê, porque papapá. Entende? Aí quando chega alguém lá em casa, lá na casa dela, aí talvez ela começa a pôr pra fora. Ah, porque eu vou pôr pra fora? Ah, porque é isso. Não sei se você tá passando por isso também. Aí você põe pra fora. Mas quando a outra pessoa recebe de fora, próximo de outras pessoas, o que ela faz? Ela se retrai. E aí ela não faz de pirraça. Entende? Então a comunicação é entre os dois. Nesse momento você tem que sentar com a pessoa. Olha, peraí, senta aqui. Vamos ter uma conversa franca. Você tá vendo que eu não tô falando de mim? Porque normalmente a gente reclama porque a gente pensa só em nós. O que aquilo tá agredindo a mim. A outra pessoa não tem essa percepção de que você tá triste com isso. E isso você precisa falar. Né? Então, assim, a comunicação começa por aí. Então você não precisa lá assim, porque eu faço isso. Mas fazer outra pessoa entender. Fulano, senta aqui. A partir de amanhã, eu preciso que você me ajude. Porque eu não tô dando conta sozinha disso tudo. Eu sei que você tem seus afazeres, mas eu não posso ficar todo dia fazendo janta, até porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que crescer, e a gente quer levar essa família junto e crescer no mais alto nível. E para isso eu preciso de você. Então se você puder, dia tal e tal, combina. Dia tal e tal, nos dias assim, puder pelo menos fazer uma janta, puder pelo menos lavar a louça para mim, puder pelo menos deixar a casa varrida e passar um paninho. Enfim, vocês sabem a vida de vocês. O que eu quero dizer é que a comunicação é muito importante para que a gente possa ter uma vida feliz. O resto, sempre impossível. Mas a gente pode levar a melhor vida que é para nós, no momento que é para ser. Né? Dizer para você, vou ter uma vida feliz, magnífica, vou levantar sorrindo e terminar o dia sorrindo. Isso é importante, porque diz que quando a gente simula, a gente coloca no nosso cérebro, assim, quando você vai dormir, até esses dias eu tava assistindo um vídeo do cara, quando você for dormir, independente do que você esteja, tá muito ruim, sabe o que você faz? Põe o dedo aqui, ó, na hora de dormir, e dorme assim, ó, porque vai estar seco aqui, né? Para você forçar e estimular o teu cérebro que você tá feliz. E de manhã, antes de qualquer coisa, sorria para levantar. Isso já vai te ajudar no teu humor diário. É interessante, eu começo a fazer esse exercício aí que eu tenho certeza que vai valer a pena. Mas, igual eu tava falando aqui, a questão de comunicação. Caraca, mano. Questão de comunicação. Então, muitas vezes sempre é importante você saber se a pessoa entendeu aquilo que você tá querendo passar. Aquilo que você está querendo passar, realmente a pessoa entendeu? Realmente a pessoa sabe que você não está contente com aquele tipo de atitude? Ainda mais quando vocês já são casados, sabe? Não vai deixando, porque eu sei que no dia a dia, muitas vezes, um ou outro, a gente já levanta atrasado, já sai correndo. Então quer dizer, você não tem aquele tempo de conversa a dois, de tomar um café sozinho os dois. Então, assim, são várias coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia para ter um resultado melhor dentro do relacionamento. Porque nada no mundo, nada na vida, a não ser Deus, vai ser mais importante do que você perder uma família, do que você perder um lar. Então eu digo para você, vale a pena você investir nisso. Vale a pena você ter uma comunicação franca, você ter uma comunicação clara, você fazer a pessoa entender aquilo que você quer passar. Para isso, precisa sentar, precisa discutir história, precisa discutir os sonhos, precisa ter alinhamento de comunicação, alinhamento de um futuro claro, alinhamento de perspectiva de relacionamento futuro. Para isso, comunicação. Então, quando que você fez isso na vida? Entende? Sentar. Vamos aqui, vamos mudar um pouco nossa rotina? Vamos ir para academia de manhã nós dois? A hora que a gente chegar, vamos chegar um pouquinho mais cedo? Que tal se a gente mudar a nossa alimentação aqui, a gente tomar um cafezinho nós dois, eu faço um dia, você faz no outro. Combina. Cria rotinas vocês dois juntos.
Cada vez que eu vejo assim, eu vejo vários casais e quando eles se conhecem, a rotina dos dois é: puxa, a gente se liga todo dia, a gente fala que ama todo dia, a gente se abraça todo dia, a gente beija na boca toda vez que a gente se vê. Enfim, são N fatores. Aí depois os dois casam, ou os dois vão morar juntos. Aí, a partir do momento que você saiu da casa dos seus pais, ou se você está morando sozinho, você se uniu com uma outra pessoa, aquela outra pessoa fez parte da sua vida, a partir daquele momento vocês são um. Quando vocês são um, você não pode mais responder só por você. E essa falta de comunicação faz com que vocês, com o tempo, com o passar dos anos, o que era um, começa a desgrudar. 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 Daqui a pouco, a comunicação de vocês está separada e aí você começa nessa reclamação. Você começa, não, porque ele não entende o que eu falo, porque eu falo para fazer, não faz, eu falo para fazer isso, não faz, eu quero ir na minha mãe, ele não quer, ele quer ir na mãe dele, eu não tô afim, a gente não almoça mais junto, eu peço para ele fazer uma carne assada, ele não faz, aí ele fala, mas toda vez que eu vou buscar ela tá com dor de cabeça. O que é isso? Comunicação. Só isso. Falta de comunicação. Então, eu vejo assim que essa falta se resume a isso, a sentar, a ter planos, a ter metas, a ter sonhos juntos. Vocês dois juntos. É isso. Parece que é simples, mas não é. Tem que ser revisitado sempre, mas tem que ser colocado no papel. Quais são as expectativas nossas para o futuro? O que a gente quer daqui a 1 ano? O que a gente quer daqui a 5 anos? A gente vai ter filho? A gente já tem filho? Como que a gente vai criar eles? Que jeito que vai ser? Entende? Não deixa a vida me levar. Não deixa a vida me levar. Eu sei que há vários casais, mas eu digo assim, cada vez mais, se você olha nossos pais, foi um tipo de relacionamento. Mas eu conheço muita gente que se separou depois dos 60 anos, a pessoa 40 e poucos anos casado, infeliz, casado mais de 40 anos e nunca foi feliz. Aí, quando viu essa nova onda, vou pular fora disso aqui, que isso aqui não me serve. É isso que você quer pra você? Entende? É isso que você quer pra você? Falta de alinhamento? Então, assim, cada vez mais essa comunicação tem que ser franca, porque hoje, se você deixar, a pessoa pula fora. Se você deixar, já era. Então, cada vez mais, eu acho assim, quando a gente se une, você deixa de ser dois, passa a ser um. A partir do momento que vocês são um, vocês são unidos. E essa união, para ser mantida, ela precisa ter uma comunicação clara, uma comunicação reta, uma comunicação sadia. E não adianta você querer ter uma comunicação sadia na hora que vocês estão brigando por algum motivo. Eu tento comunicar com ele, que merda, e ele nunca me ouve. Sempre que eu falo, ele faz tudo errado. Eu falo pra não ir, ele vai do mesmo jeito. Fica toda hora me agredindo, chega tarde, não sei o quê. E ela a mesma coisa, né? E aí ele reclama pros amigos dela, ela reclama dos amigos. E aí vocês dois. Então, assim, essa comunicação de vocês, entre vocês, começa a fazer, depois você me fala se deu resultado. Então, eu queria trazer um pouco aqui, porque eu vou começar a falar mais sobre esse tipo de assunto de comunicação, de visão, de conhecimento, de família. Eu sei que é um assunto muito amplo, a gente consegue fazer muitas coisas e falar sobre isso, mas realmente, isso me toca hoje, porque eu falo assim, caramba, nada compensa na vida se você desestrutura um lar. E é diferente você ter uma casa onde você está morando com alguém e você ter um lar onde a família de vocês é construída. É totalmente diferente. Então, para você construir um lar, precisa-se ter uma comunicação sadia, franca e clara. Então, se vocês querem ter um futuro juntos, um futuro cheio de paz, um futuro cheio de alegrias, um futuro cheio de conquistas, um futuro cheio de prosperidade. E prosperidade, não estou falando que é dinheiro, tá? Então tem muita gente que mora numa casinha de chão batido e ela é muito mais próspera do que o cara que tem milhões. Então, lógico que o dinheiro é muito importante. É lógico que o dinheiro pode trazer para nós alguns momentos de alegria que se você não o tivesse,
você não teria. Mas prosperidade, não imagine que prosperidade é dinheiro. Tem coisas muito mais importantes. Eu sei que tem muita gente que trocaria tudo que tem para ter paz, para ter um lar. Então tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem um lar saudável. E é sobre isso que eu quero falar com você cada vez mais. Começa por aqui, começa com a comunicação. Acho que eu falei demais, mas espero realmente que a partir de hoje você sente com a pessoa que você quer ter do seu lado, que você sente com essa pessoa, que vocês se organizem, que vocês tenham uma vida próspera juntos, como que vocês vão fazer dar certo. Coloca isso em prática, coloca esses planos em ação. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz com essa pessoa que você está aí. Não fica pensando que, eu vou largar dele, vou pegar uma outra pessoa, ou você às vezes, vou largar dela porque ela sempre tá desse jeito, porque ela não se cuida, não sei o quê, porque eu queria que ela fosse na academia, porque eu queria que ela se cuidasse. Ele, mesma coisa, porque ele só faz isso, só faz aquilo, só se diverte sozinho, não leva eu pra lugar nenhum. Falta de alinhamento, só isso. Falta de comunicação. Falta dos dois sentarem e criarem planos juntos. A partir do momento que vocês começam a criar essas rotinas juntos, eu garanto que a relação de vocês vai ser muito melhor. E é para isso que eu tô aqui também, tá bom? E aí, na dúvida, você fala assim, e agora? O que eu faço? Não sei. Pergunta para ele, o que a gente pode fazer pra gente melhorar? Lá no começo, quando a gente se conheceu, era tão bom. A gente curtia, a gente queria estar junto, a gente queria estar próximo do outro. Onde que foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente se perdeu? E hoje eu vejo que a gente está longe, que a gente está distante. Cada vez mais a gente não procura um ao outro. Cada vez mais um quer ficar assistindo televisão e o outro quer dormir. Mas você tá dormindo. Mas você só fica no sofá. Mas você só liga pro seu trabalho. Porque você só conversa com a sua mãe. E se, e quando? E um monte de perguntas que parece que é muito difícil, mas é fácil. Não é simples, é fácil. Só depende de você começar a fazer o que precisa ser feito. Ter uma comunicação sadia, alinhamento de planos, expectativas de família. Só assim você vai conseguir dar a volta por cima e ter essa pessoa que você quer do seu lado. Ter essa pessoa que você quer realmente pagando o preço por você. Sabe? Vocês querem estar juntos. Tenho certeza, senão vocês não estariam ainda juntos. Se vocês ainda estão nesse relacionamento, é porque vocês querem. Tudo que você for fazer, você fala assim, eu quero. Então para de para de ir, para de apontar, começa a fazer, começa a buscar, começa a falar para essa pessoa, a gente precisa fazer isso. Onde que a gente vai final de semana? Começa assim, pequeno passo. O que você acha da gente sentar aqui? Sei que às vezes assim, eu falando aqui, e muitas vezes, eu digo até por mim, às vezes a gente tá buscando, tá batalhando, e às vezes a gente pensa assim, coisa não tá do jeito que eu quero, não consigo guardar um dinheiro, como é que eu vou fazer uma perspectiva de alinhamento, como é que eu vou alinhar com essa pessoa que a gente vai final de ano em algum lugar, passar 15 dias, um mês, o tempo que for, uma semana, 2 dias, um dia, com essa pessoa que eu quero estar do meu lado. Alinhamento de expectativa. Porque, tá escrito na Bíblia que quando você une com mais um e você fecha um contrato na terra, ele é selado no céu. Vai por mim, isso funciona. A partir do momento que você começa a escrever no papel e você alinha com essa outra pessoa que você quer para o seu futuro, vai por mim.
vai dar certo. Entende? É só você começar. Alinha. Tá bom? Tá bom? Alinha. Faz esse alinhamento por você, pela família, pela outra pessoa, pela conquista que vocês vão ter juntos. Faz isso. Discute esse alinhamento, vocês dois. Tá bom? Sucesso. Até.